Caros alunos, tudo bem? A gente vai começar a gravar a aula 10, que se trata dos Filostomides. Aula 10, Filostomide 1. E a gente vai falar de algumas famílias, né? Brachyphyllini, Philonectrini, Caroline e Glossopagini. E Rhinophyllini também. Quer dizer, a gente vai falar sobre isso. Lembrando para vocês desse artigo aqui, 2018, né, da Journal Mammal, de quantas espécies de mamíferos tem, e que mostrou que Clostomide tem 62 gêneros e 214 espécies, ganhando de Pteropodide, que o Pteropodide costumava ser maior, né? Mas agora a Clostomide passou. Principalmente porque, comparado com Mammal Species of the World 3, né? O Pteropodide ganhou 5 novas espécies por divisões de espécies pré-existentes e 12 novas, né? Enquanto que Filostomide ganhou 22 espécies por dividir espécies que já existiam e 37 novas, completamente novas, sugerindo que a gente não conhece nada da fauna da região neotropical, né? Se tem tantas espécies para serem descobertas, provavelmente a gente vai descobrir de novo uma enorme quantidade, né? Agora, lembrando que é o maior recorde de espécies é 493 para Vespertilionide, né? Mas 214 é um número razoável, né? Assim como 197, né? Então, essas três famílias aí, né? ah, são as famílias com mais espécies, né? Vespertilionide, Filostomide e Pteropodide, né? O próximo seria Moloside, com 122, né? Ah, e talvez Hipossideride com 88, né? É, e Rhinolophide com 102, né? Então, o número de espécies é considerável, né? Ele é número 2, né? De número de espécies de morcegos, né? Depois de Vespertilionide, né? E o que eles têm de característica, Filostomide, é uma folha nasal bem óbvia, né? As premaxilas também são completas, elas são fundidas umas com as outras e com a maxila. E você tem os braços palatais da premaxila, elas isolam forames palatais, né? Então, normalmente você tem um forame palatal bem óbvio, né? A variação do crânio é enorme em Pholostomide, né? Então, aqui a gente tem dois crânios, né, crotópteros, né, que é um ele é insetível, frugívoro, mas ele é predominantemente carnívoro, né? São crotópteros, né? E então ele seria onívoro barra carnívoro, né? E come outros vertebrados, né? E inclusive outros morcegos, né? E a Métrida é interessante porque é um Stenodermatine e ele come frutas e o crânio dele parece um crânio de um macaco, com os molares quadrados, veja. Então, os dentes são de lamulodontes, mas aqui no carnívoro, os dentes são de lamulodontes e robustos, né? Então, serve para inseto, mas serve para comer também morcegos, passarinhos, camundongos, marsupiais, né? E calangos, o que ele conseguir pegar, né? E os e a Métrida, né? Eles com esses molares meio quadrados, né? Esse rosto encurtado, ele tem uma mordida forte como um primata, né? Para atravessar a casca da fruta, né? E pegar a polpa. Então, a família Frostomide, eles têm um tamanho que varia de pequeno, né? 25 milímetros a 110 milímetros, né? Entre os microquirópteros, ele é um dos maiores, né? O Vampirium spectrum, né? Então aqui a gente tem um mimon, né? Um característico, né? Com uma faixa branca nas costas, né? Um urupatágio gigante, né? E uma folha nasal, né? E essa é a característica principal. Tem uma folha nasal que pode ser rudimentar em alguns gêneros, né? Mas normalmente ele é evidente, né? E as orelhas podem ser pequenininhas ou grandes. Tem forma variável, normalmente são separadas e não tem extensão ventral embaixo do olho. Isso é importante porque o, o morcego que ocorre na mesma região, né, o Pteronotus, né, é
e no Momopide, eles têm essa união entre, né, o lábio e a orelha, né? O trago está presente e é pequeno, né? Dependendo da espécie, né? Não tem discos nos pulsos ou no calcanhar. Quem tem? Na América do Sul, né? Um Tiropterídeo, né? Depois, lembrando para vocês, aqui tá primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, quarto dígito, quinto dígito, né? Então, o primeiro dígito, o segundo dígito da pata da frente tem essa primeira falange óssea, as outras são cartilaginosas. No terceiro dígito, tem osso aqui, aqui e aqui, né? Então é tudo ósseo, né? O dedão é grande, as patas e de trás, né? As pernas e o pé são finas, estreitas, né? Com garras relativamente grandes. O calcar é ausente em muitas espécies, pequeno em outras, e pode ser bem desenvolvido dependendo da subfamília, né? Isso é uma maneira de você distinguir entre as subfamílias, né? Depois, o rabo é variável. Se presente, ele pode ser comprido, comprimento total da membrana, ele pode ser menor, e ele pode ser maior do que a membrana do uropatágio, né? Então, na verdade, isso aí é igual a todos os outros, né? Porque, por exemplo, se ele é maior, moloside, né? Se ele é menor, embalonoride, né? E se ele é do mesmo tamanho, vespertilionide. Então, ele, na verdade, se sobrepõe com todas as outras famílias, né? Mas depende da subfamília que a gente está olhando dentro de Phlostomidae, né? A Phlostomidae sofreu uma grande diversificação, né? E as espécies foram cada uma numa direção, hábito ecológico diferente, assim por diante, eles mudaram muito a morfologia do corpo. O húmero com o troquim tem menor que o troquim articulando com a escápula. Isso é interessante porque é um dos que articula com a escápula. Lembrando que Pteropodídeo não articula, né? Não tem processo pós-orbital, os dentes são variáveis e eles são do tipo que esmaga e tuberculares, né? Então, ó, os dentes são variáveis, eles podem ser de esmagar ou eles podem ser de triturar insetos, né? A forma dentária varia de 26 a 34, né? Então pode ser 2,0 ou 2,1, 1,1, caninos, né? 2 ou 3 premolares em cima e 2 ou 3 premolares embaixo, 2 ou 3 molares em cima, 2 ou 3 molares embaixo. Por isso essa variação. Depende do crânio. Como a gente viu, o crânio varia brutalmente. A distribuição vai do sul dos Estados Unidos à Argentina, incluindo as Antilhas, né, grandes e pequenas. A maioria dos gêneros são tropicais, né? Então tá aqui. Antilhas grandes e pequenas. As Antilhas grandes são Cuba, o Haiti, a Jamaica, né? As Antilhas pequenininhas são todas aquelas ilhas, né? Que fazem como se fosse um colar se estendendo ali, né? De Puerto Rico e o Haiti e indo até Trinidade, né? Que seria a primeira ilha, né? Ali perto da Venezuela, né? E olha, a distribuição vai da Argentina, né? E o Chile, né? Até a Califórnia e o Texas e o Arizona, Novo México, né? E o México completamente, né? E a gente tem algumas famílias, né? Das modos que se alimentam de sangue, Trácopos que se alimentam de sapos, a Stunira, né? Que é um frugívoro, e olha, Urupatágio, né? Ausente em Stunira, né? Presente em Trácopos, bem curto em Desmodos, né? E Loncófora está presente, né? Com Loncófora se alimenta de néctar, né? Então, só para vocês terem uma ideia da variação. Como a gente viu, antigamente, quando eu mostrava esse slide, o Phlostomidae tinha mais gêneros, só que a Pteropodídeo tinha mais espécies, mas agora inverteu. E é como o quadro de medalhas paralímpicas, né? O Brasil é muito bom, né? Então, ele tem melhorado na posição do mundo, né?
Então, 197 espécies versus 214 e 45 gêneros versus 62. Então, o Pteropodes está muito bem, né? Está em terceiro lugar, né? E Brasil, prata, né? E a gente está com os Philostomid, né? 214, 62 gêneros, né? Então, o Pteropodídeo é importante, né? Mas aqui está o número de espécies Pteropodídeo no mundo, né? Então, por exemplo, ali na África, né? Ali na região lá do Senegal, você tem ali de 18 espécies, né? Então, né, 19 espécies, 18 espécies, aí são os quadrados, 24, né? Então, para o país Senegal, a gente tem no total, né, 21 espécies, né? Só que 4 são pteropodídeos e 17 são outra coisa, né? Demais quiróptera, né? O recorde absoluto são as ilhas lá das Filipinas, né? Que você tem uns 36 espécies, né? Com 15 pteropodídeos, né? E 21 outras espécies, né? Bornéu, né? 10 pteropodídeos, 23 outras espécies, né? Aí outros países, por exemplo, a Tailândia, né? 5 e 21, né? A Sri Lanka, 3 e 21, né? A Índia como um todo, ó, a Índia tem blocos que tem 16, 18, 16, 14, né? E 8 de 29, né? E aqui na África, ali na região do Quênia, 6 de 27. Olha aqui. O número de espécies de microquirópteros varia, né? De cada quadradinho desses pode variar de, sei lá, né? 56, 58, né? E, por exemplo, 40 de 24 para essa região aí, né? Ou seja, a maior parte das espécies são Philostomide, né? E 35 para 27, né? Ou seja, Philostomide sempre tem mais espécies do que as outras. Então, numa dada localidade, o Acre, né? Tem 64 espécies, dos quais 40 são Philostomide, né? Aqui, né? Costa Rica, né? Tem, sei lá, 60 espécies, né? 62 espécies, dos quais 35 são Philostomide. Então, a diversidade genérica é enorme, né? Agora, os morcegos é muito interessante porque eles partiram de um organismo insitívoro, né? E você tem os que se alimentam de néctar, e são polinívoros, né? É nectarívoro barra polinívoro, né? Porque às vezes eles também comem pólen, né? Frugívoro, o pólen é bom porque tem proteína, né? O néctar tem açúcar, o pólen tem proteína, né? Frugívoros, né? Se eles comem figo, então também tem proteína, né? Piscívoros, né? Então tem várias espécies de vespertilionídeo, né? Está ilustrado aí, mas também tem noctílio, né? Que se alimenta de peixes, né? Ou insetos na superfície d'água, né? Às vezes as duas coisas, né? O que cair na rede, né? Ou na garra, né? Os hematófagos, desmodos, né? Se alimentam de sangue, né? Em seres humanos eles gostam do dedão, né? Pode ser a mão, né? Pode ser a orelha, né? Um corte, você não sente nada, né? E o sangue flui horas, né? Porque ele não coagula, né? E aí você parece estar banhado de sangue, né? Mas na verdade só foi um pouquinho de sangue, o equivalente a uma colher de sopa, né? Depois carnívoros, né? Então a gente viu várias espécies, né? Isso aí, se eu não me engano, parece ser Vampirium spectrum, né? Mas a gente viu também que tem o Ghost Bats, né? Lá da Austrália, né? Macroderma gigas, né? E depois a Megaderma lirea, da família Megadermatidae, né? Então você tem esses carnívoros grandes, né? Que se alimentam de ratos e outros morcegos e sapos e lagartixas, o que for, né? Passarinhos. E depois a gente tem os insetívoros, né? Os insetívoros com orelhas gigantes, né? Que ao invés de usar a área aberta, eles usam ou a borda da floresta ou a própria vegetação. E que é uma diversificação da família Philostomide, né? O artigo. Eu não pus o artigo. Bom, vou botar depois. Mas tem essa diversificação dos morcegos, né? E veja, carnivoria, né?
Depois a gente tem insetivoria, né? Então, veja, carnivoria, insetivoria, basal, né? E aí a gente tem... normalmente a insetivoria está associada à carnivoria. Eles comem insetos e, né? Aqui ele está comendo uma barata aqui, né? E um filostomídeo, né? E se alimenta de sangue, saniboria, o vermelho, né? Então, dentro desse clado, a gente tem insetivoria, basalmente, né? Mas a gente tem a evolução de carnivoria e sanguinivoria. E a zoonivoria. A onivoria é interessante, porque a onivoria talvez deu origem a nectar, nectarivoria, né? Tá aqui, se alimentando de néctar, né? Aqui se alimentando de sapo, né? Então, tá aqui, né? O Tracops, né? Aqui dos modos, né? E aqui a gente tem Caroline, né? Frugivoria, né? Insetivoria aqui fora, Brasal, né? E depois a gente tem Frugivoria. E aqui é o tempo, né? Então, 45 milhões de anos, você tem essa divisão, 40 milhões de anos, essas famílias se diversificam aqui. Ó, por volta de 25 milhões de anos atrás, você tem essa grande separação. E por volta de 20 milhões de anos atrás, você tem esse tiro de diversificação entre 20 e 25 dos herbívoros, né? E aqui datas, né? Ah, comparado com Homopide, Macrotines, então, ó, aquela carnivoria ali estava presente em microtinuria e macrotine, né? Sangue noctilonide, né? Come peixe, né? Agora, se alimenta de néctar, tá aqui. E glifonectirine, né? Carnivoria, insetivoria, né? Caroline, herbívoros. Se alimenta de frutas. O maior tipo de diversificação é encontrado aqui na família, subfamília Stenodermatine, né? Que mais? Ó, Loncorrina aurita, Loncófila robusta, Musonictris harrisoni, Glyphonictris silvestre, Carolia castanha, Stunira lilium, Sphaenorictris toxophyllum, Artibius jamaicensis, Uroderma bilobatum, de orelhinha amarela, Vampiressa pústula, Platinus imbratus, Noctilio albiventris, Micronictris isuta, Desmodos rotundus e Lomphostoma silviculum. E veja, as orelhas aqui estão unidas, né? Normalmente elas não estão unidas, tá? Mas elas podem estar unidas aqui na testa, né? Você lembra quem? Molocite, tá? Bom, aqui a gente está vendo que a família Clostomides, isso aí é aquele livrinho, né, da Golden Guide, né? Ele é bem legal porque quem ilustra é a Fiona Reid, que foi casada durante muito tempo com Mark Angstrom, que era curador de mamíferos do Royal Ontario Museum, né? E depois eles se separaram, mas ela é uma ilustradora fantástica, né? Eu conheci eles em 96. 96. E eu vi, e depois acabei comprando da Amazon México, porque já era ilustrado por ela. Eu vi os originais, as pinturas originais na casa deles, né? E elas eram estupendas. Eu falei, nossa, eu gostaria de desenhar assim, né? Bom, essa família diversa de morcegos, principalmente nos seus hábitos de alimentação, aí está dizendo que não tem tantas espécies quanto Pteropodide e Vespertiliide. Ha! Agora a gente ganhou de Pteropodide. Mas, bom, esses morcegos com folha nasal do Novo Mundo consomem de tudo.
fruta, néctar, pólen, insetos, outros vertebrados e mesmo sangue. Eles ocupam uma variedade de ambientes, dos desertos até as matas alpinas, quer dizer, áreas elevadas, né, nas montanhas, né? Então, e são encontrados desde o sul dos Estados Unidos, o Arizona e a Califórnia, que se alimentam, vêm sazonalmente para se alimentar do néctar e do pólen dos cactos, né? Então, né, eles ocorrem em deserto, né? Então, do sul dos Estados Unidos até o sul da América do Sul. Eles são o único grupo no Novo Mundo que tem uma folha nasal. Isso é bom pra gente, né? Que aí folha nasal é filostomide. Não tem folha nasal, talvez ela seja rudimentar, talvez seja filistomide, mas se tem folha nasal é filostomide, né? Então é uma característica que não define o grupo propriamente dito, porque nem todos têm, né? Mas todos tiveram. Então, se você falar, já teve algum momento aí, desmodos e aqueles xerófila, eles têm rudimentar, mas tem, né? Mas é uma característica diagnóstica, né? Se tem, é. Se não tem, talvez seja, né? Depende, né? Tem que ver se é rudimentar, né? Essa estrutura é relativamente simples e parece uma lança, a maioria das espécies, e é extremamente pequena nos morcegos vampiros, né? A folha nasal pode ajudar a direcionar os sons de ecolocação que são emitidos pelo nariz, né? Então, isso aí, todo mundo que tem folha nasal provavelmente emite o som pelo nariz, né? Isso aí pode ser vantajoso, né? Porque quando você está carregando uma fruta para casa, né? Você emitir a colocação pelo nariz, ó, é bom. Senão você tem que ficar de boca aberta e você não pode carregar nada na boca, né? Os sons também podem ser emitidos pela boca, né? Quando eles não estão carregando nada, né? Todas as espécies têm tragos em orelhas mais ou menos simples, não muito complexas, né? A cor varia de preto ao marrom alaranjado ao branco. Muitas espécies têm marcas amarelas ou brancas na face, nas orelhas, nas costas ou nas asas. Tem muitas espécies pequenininhas nessa família, e além do Vampirium spectrum, né, Neotropical False Vampire Bat, que é o maior de todos os morcegos microquirópteros. Ele ganha do Macroderma gigas da família Megadematidae, né? As 150 espécies, 150 espécies são agora 214. São divididos em 6 grandes grupos. Isso aí eu sempre dei essa aula dizendo que tinha 6 grandes grupos. Agora tem muito mais, né? Mas Filostomini, Glossopagini, Caroline, Stenodermatini, Brachyphyline e Desmodontini, né? Stenodermatini e as associadas vão ficar para a última aula. Filostomini e os associados, né, Glifonicterine e assim por diante, vão ficar para a segunda aula. Então aqui vai ser principalmente Glossopagine, Caroline, né? A Desmodontini fica para a próxima aula. Então a gente vai falar mais sobre Glossopagine, Caroline e Brachyphyline, né? Bom, então Brachyphyline são das Antilhas, né? Os morcegos que comem frutas das Antilhas. Phyllonectirine, os morcegos que se alimentam de néctar das Antilhas, né? E eles aparentemente são uma evolução independente disso, né? Depois, Caroline, uns pequenos morcegos que comem a planta pípea, a gente já viu, né? Depois, Desmodos, os morcegos vampiros e Filostomini ficam para a próxima aula. Glossopagine também se alimenta de néctar, eu botei junto aqui, né? E depois, a Stenodermatini ficou para o último. Então, ó, a variação no crânio. Quem se alimenta de néctar fica com o focinho comprido, ó, Musonictris e Cheronictris, né? Micronictris se alimenta de inseto, então tem uma proporção de crânio padrão para um morcego, né? O focinho é grande, mas nem tanto, né? E aqui, Atibeus e Centúrio mostram uma tendência que quem se alimenta de fruta fica com cara de macaco. Porque aí você quer um rosto mais curto para você morder forte e arrancar a casca de um fruto, né? Pode ser dura, né? E aí você tritura com os molares quadrados, né? Agora, Baker, né, e seus associados, né, inclusive assim, Simmons,
eles publicaram um artigo em 2016 em que eles propõem uma classificação dos morcegos filostomídeos usando DNA. Eles reconhecem a família Brachyphyllini, né, e a Philonecterine, que a gente viu, que são, ó, folha nasal bem pequenininha, folha nasal um pouquinho maior, né, são das Antilhas. Esse aqui se alimenta de frutas nas Antilhas e aqui se alimenta de néctar nas Antilhas, né. As Antilhas, lembrando, são as ilhas como Cuba, até Trindade, né. Aí aqui a gente tem Carólia, né? Carólia é Cibas short-tailed bats, Carólia vespicillata, né? Se alimenta de pipa, né? Caroline e Rhinophilini, que fazia parte de Caroline, mas a gente vai discutir por que eles foram tirados, né? Eles são muito parecidos, inclusive no campo, você tem que olhar com atenção, né? A boca para você ver a diferença, né? E claro, esse aqui tem uma cauda, esse aqui não tem uma cauda, né? Agora, Loncofiline está aqui, né? E ele é considerado a parte de Glossophagidae. Eles são dois clados distintos, né? Então aqui a gente tem Loncophila modax e Glossophaga soricine, seriam essas subfamílias Loncofiline e Glossophagidae. Que é Macrotine, né? Macrotine fazia parte de Filostomide, né? Só que agora eles são considerados à parte, né? E eles ocorrem na Califórnia, inclusive em área de cactos, isso e aquilo. Eles se alimentam de insetos, né? Tem uma folhinha nasal pequenininha. Próximos rastatas, né? Que é um onívoro, né? Ele come outros morcegos, mas ele come fruta, ele come néctar, então ele vale tudo, né? Aqui o Micronicteris daviense, né? Bem peludinho, né? Da subfamília Micronicterine, né, que costumava ser considerada Filostomine, né, mas foi tirado de dentro, né, e aqui Loncorrine, que também era considerado Filostomine, isso que foi tirado de dentro. Então essas aqui vão para a última aula, né, na segunda aula, né. Aí Desmodontine também estão na segunda aula, né, e depois Glyphonicterine também estão na segunda aula, né, Glyphonicteris, né, antes era considerado Tonacha, né. Depois aqui a gente tem Stenodematine, né? Esse aqui é o Micronicteris silvestre, né? Ah, não, é considerado Micronicteris, né? Depois aqui a gente tem Stenodematine, né? Stenodematine representado por Artibius jamaicensis, né? Então, o Tuttle, né, esse livro aqui, ele está muito mais atualizado. Ele fala que tem 216 espécies de filostomídeos em 60 gêneros, né? A gente viu que esse artigo de 2018, né, diz, né, 62.214, né? Então ele reconhece duas a mais, só que ele não reconhece 4 gêneros, né? Ele está mais atualizado do que o outro livro, né? Que dizia que tinha 150 espécies, né? Esse grupo é encontrado principalmente nas Américas, né? Que são conhecidos como morcegos de leaf nose bats, morcego com o focinho de folha, ou do Novo Mundo, né? Para distinguir eles das famílias Hipocideridae do Velho Mundo, né? A folha nasal parece uma lança, né? Ou em forma de folha, ou em lança, né? E fica na ponta do nariz. E pode ser pequenininha, né? Arredondada, ou em forma de ferradura na parte em que se prende na face. E é óbvio em quase todas as espécies. Fora isso, toda essa família tem uma enorme diversidade em aparência e ecologia, mais do que qualquer outra família de morcego, né? De muitas formas, os fostomídeos, eles têm essa diversificação porque algumas subfamílias começaram a se alimentar de frutas e néctar, como os pteropodídeos. Então, eles, tendo um nicho vago, eles ocuparam, né, como uma diversificação, né? E muitas espécies são especialistas em frutos ou se alimentam de néctar. A maior parte dos membros dessa família, porém, são onívoros, de alguma, até por certo ponto,
comendo insetos, além de plantas, né? Também tem alguns especialistas nesse grupo, inclusive o morcego vampiro, né, das modas rotundas, e o vampiro spectrum, que é um carnívoro. Eles se alimentam quase exclusivamente de vertebrados, o vampiro spectrum, e caça eles como uma coruja ou um gato, de uma forma velada, escondida, né? Eles tentam pegar no bote, de surpresa, depois de caminhar lentamente. Isso aí dá para ver eles na jaula, né? Se você tem um vampiro espectro na jaula, e você põe um ratinho, ele para tudo como se fosse um gato. Depois ele começa a se aproximar devagarzinho, né? Até que ele acha que está numa distância boa. Ele se joga em cima, abrindo as asas. E aí, prendendo com as asas o ratinho, depois ele põe a cabeça dentro e a gente viu que tem um monte de receptores táteis na asa, né? Então ele vai direto no crânio do ratinho e fura o crânio do ratinho com os caninos, né? E aí vai embora para comer e deixa o rabo cair depois, porque as coisas que eles acham duras e sem graça, eles deixam cair embaixo, né? Então dá para ver a dieta pelos restos de né, asas e caudas que aparecem lá embaixo do ponto de alimentação dele, né? Ah, muitas espécies têm grupos sociais complexos, estruturas sociais complexas, e né, a ligação entre eles é mantida, né, por feromônios, né, olfatório e né, comunicação, né, através do som, né. Em muitas espécies, o macho em particular, eles têm várias glândulas, ou no pescoço, ou nos ombros, e eles talvez usem um cheiro para marcar os membros do seu grupo. Em algumas espécies, tem de 20 ou mais chamados sociais que foram identificados. Os filostomídeos frequentemente demonstram dimorfismo sexual, em alguns casos os machos são maiores que as fêmeas, em outros acontece o reverso. Em algumas espécies, os machos têm ornamentação facial que as fêmeas não têm. Os filostomídeos usam ecolocação nasal, e a folha nasal provavelmente tem um papel em direcionar essas chamadas, ou amplificando eles, ou talvez as duas coisas. A forma e o ângulo frequentemente ajudam na identificação, e às vezes eles são extremamente grandes, por exemplo, como loncorrina, que é morcego com o nariz em forma de espada, em que a folha nasal é extremamente alta. E também tem orelhas bem grandes. Esses morcegos são insectívoros com uma ecolocação extremamente desenvolvida. Agora, os filostomídeos também usam a ecolocação para localizar a sua comida, né? Além de outras características como o cheiro. Muitas plantas usam os morcegos filostomídeos como polinizadores ou dispersores de sementes. Evoluíram frutos e flores que podem ser facilmente detectadas e acessadas por esses morcegos, né? Na ponta dos galhos e assim por diante, ou no tronco, né? Que é mais fácil do morcego chegar lá. Os morcegos que se alimentam de frutas, né? Os filostomídeos que se alimentam de frutas, têm mandíbulas curtas e poderosas. Eles voam muito, com grande facilidade. Eles conseguem arrancar frutas da árvore e levar eles para comer em outro lugar. E os dentes grandes e fortes ajudam a segurar as frutas, né? Figos e pipe, frutas da pimenta, são particularmente populares com essas espécies. Na maioria dos casos, os morcegos engolem a fruta e as sementes são excretadas intactas. Em alguns casos, a semente tem que passar pelo trato do morcego para ter uma germinação com sucesso, porque os ácidos dos morcegos
o ácido dos morcegos fazem germinar as sementes. Esses morcegos que visitam flores para pegar pólen e néctar, normalmente tem, os nectarívoros têm um focinho bem comprido e a folha nasal é pequenininha para eles poderem enfiar a cabeça dentro da flor. Eles têm uma língua bem comprida com um pincel, né, com pelos compridos né, as papilas, né, projetando no final, na ponta, funciona como cotonete para pegar a capilaridade no néctar. Esses morcegos frequentemente se alimentam quando estão voando, né? Feito um beija-flor, eles ficam pairando sobre as flores e jogando as suas línguas para dentro e tirando o néctar, né? As flores que são polinizadas pelos morcegos normalmente são grandes e com cheiro forte e ficam na ponta dos galhos ou de acesso fácil. Essas espécies nectarívoras têm uma importância econômica enorme como polinizadores de frutos e, né, que tem importância comercial, né? Tanto que se alguém aparecer querendo matar morcegos, né, os fazendeiros frequentemente vão pensar em matar você para não matar os morcegos, porque os morcegos são mais importantes para eles do que você, né, caçador, né? Um, e por isso que o Humbug Card tem um símbolo de um morcego. Eles dependem disso aí para fazer tequila, né? Um, um, os filostomídeos que têm dietas de carnívora, né, normalmente têm um rosto curto e eles podem ter folhas nasais proeminentes e orelhas bem largas, né? Então, o seu comportamento de caça é variável, mas normalmente envolve um voo lento e ágil, né, dentro do subbosque, né, ou ao nível médio, e as presas são tiradas dos troncos, da folhagem, do chão, antes de ser capturado no voo, né? Uma característica interessante vista nos morcegos frugívoros é de fazer barracas. Achar um lugar para ficar é uma, né, é um desafio para os morcegos. Muitas espécies que são adaptáveis às maneiras que eles usam o meio ambiente são limitadas na sua distribuição porque eles requerem um abrigo em particular, por exemplo, cavernas e o tamanho da caverna, a altura do teto, a temperatura e os pontos de acesso têm que estar exatamente certos. Se você incomoda um abrigo, você está, né, ameaçando essas espécies que requerem especificamente poucas localidades. Você pode acabar com a distribuição do morcego naquela ilha, por exemplo. Então, é uma pergunta de conservação super importante. Você tem que proteger os abrigos para proteger os morcegos. Muitas espécies ameaçadas estão ameaçadas porque toda a população usa uma ou poucas cavernas, né? E tem alto risco de extinção. Morcegos que não usam cavernas, mesmo assim, precisam achar um abrigo para passar as suas horas do dia, e isso aí às vezes é difícil. Árvores que têm oco, com cavidades, tendem a sofrer colapso ou serem cortadas, principalmente se você usa a floresta comercialmente. E como os morcegos gostam de ficar em grupos, outros buracos naturais, às vezes, frequentemente, são pequenos para eles. Porém, fazer barracas permite você criar uma barraca onde for. Uma fonte de folhas grandes, tipo palmeiras e bananeiras, é a única coisa que você precisa para fazer barracas. Enquanto que os abrigos não duram muito tempo, você pode trocar eles frequentemente.
Algumas das folhas são usadas durante 9 meses antes de que eles estão tão estragadas que eles vão embora. Isso aí é certamente um tempo suficiente para uma colônia de maternidade é, amamentar e levar seus filhotes à independência. As barracas são acessadas de baixo. Qualquer predador se aproximando das árvores vai fazer o abrigo chacoalhar e os morcegos podem facilmente escapar é, se uma ameaça chegar, né? 8 espécies de diferentes de, não, desculpe, 8 tipos diferentes de barracas têm sido documentada, dos quais só um tipo foi observado no Velho Mundo, né? Então, os morcegos pteropodídeos Gerancinópteros é, fazem é, barracas de flores de palmeira e com frutas, né? Todos os outros 7 tipos são feitos por morcegos filostomídeos somente. E uma espécie usa os 7 tipos. Os estilos de barraca incluem abrigos em formas de barco. Eles parecem que estão fazendo origami, né? Porque eles mordem em jeitos particulares para conseguir a forma de barco, de cegonha, de o que seja, né? Então, né, tem cones complexos, cilindros, que envolvem muitas folhas colapsadas juntas, além do tipo apical simples. Dezenas, né, de espécies são usadas, de plantas, são usadas para fazer barracas pelos fazedores de barraca. Os morcegos que fazem barracas são tipicamente as espécies menores, que se alimentam de frutos da floresta, né? Isso inclui muitas espécies do gênero Artibeus, né? Dermadora, né? E muitas outras, por exemplo, Urodema e Ectophila alba. Espécies aparentadas que não fazem barracas frequentemente usam a folhagem densa, ganhando benefícios similares. Algumas espécies de morcegos não sabem fazer barracas, só que usam as barracas abandonadas dos outros, né? Os morcegos vampiros são os mais notórios dos filostomídeos. Tem 3 espécies, uma, Desmodus otunnus, que pode morder seres humanos e gado e assim por diante, porque eles gostam de mamíferos grandes. As outras 2, principalmente, tiram sangue de aves ou domésticas, né, como a galinha, ou selvagens, né, na floresta. Suas mordidas não causam dor e não são percebidas pelo animal que está dormindo, a não ser no dia seguinte. Eles têm um anticoagulante extremamente eficiente e o sangue sai durante muitos minutos. Assim, o morcego pode tomar o quanto de sangue que ele precisa. Os seus rins funcionam rapidamente para filtrar os nutrientes. E o morcego aí urina continuamente enquanto que se alimenta para poder obter proteína suficiente ao mesmo tempo que ele é leve o suficiente para voar. O Desmodus otunnus se aproxima da presa no chão, então ele voa até o chão e vai andando até você. E ele é um dos morcegos mais ágeis nesse modo de andar de 4 patas, né? 2 asas e 2 patas, né? Então, os, os morcegos vampiros têm um cérebro grande, são bem inteligentes. Eles provavelmente são os morcegos socialmente mais sofisticados. Eles têm a capacidade de altruísmo recíproco, né, que foi demonstrado por Desmodus otunnus, e é usado como exemplo de altruísmo em animais selvagens. Infelizmente, os morcegos vampiros são odiados e percebidos como um vetor da raiva, e principalmente por causa da presença do gado,
Normalmente ocorre uma explosão populacional dos morcegos vampiros, que frequentemente requer o controle das colônias. É, é, o meio de se caçar esses morcegos, frequentemente, na maioria dos países, envolve fumigar cavernas inteiras, que pode resultar de muitas outras espécies de morcegos que são super importantes para controlar insetos, fazer polinizar as flores, dispersar os frutos, são mortas juntas, né? De uma forma, matadas não intencionalmente. É, Isso aí é importante porque no mundo a gente tem um declínio populacional dos polinizadores. E isso aí não deve ser feito. E espécies de morcegos que usam cavernas estão sofrendo um declínio populacional, tá bom? Bom, agora eu entraria em Carolia, Brachyphylla e Herófila, mas eu vou entrar depois, tá bom? Vamos encerrar a primeira parte aqui, né? A gente já falou sobre o grupo, né? A introdução ao grupo, né? A gente está no slide 24, né? Aí a gente vai até o 96. Então a gente vai falar sobre os grupos específicos e mostrando as fotos, né? Então, ah, Clostomide, aula 10, parte 1.1, né? Está sendo terminada agora, né? Interromper a gravação, sim. Interromper a gravação.